Só pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 47, a prata. Ela está localizada no quinto período da tabela periódica e no grupo 11, no mesmo grupo do cobre e do ouro. Bom, a prata é um dos 7 metais da antiguidade e ela é conhecida pelo menos desde a época dos antigos egípcios. E ela foi descoberta tão cedo porque, assim como o ouro, ela ocorre na natureza na sua forma metálica elementar. E ao longo da história, a prata foi utilizada por diversas civilizações, como pelos romanos, pelos gregos, incas ou pelos antigos chineses, como moeda e também para fazer outros objetos, principalmente objetos decorativos. Mas aqui no vídeo de hoje nós vamos tentar olhar as características da prata que vão além da prata ser um elemento bonito. Eu concordo, a prata é um elemento muito bonito, mas ela também é um elemento que faz reações interessantes, que faz compostos interessantes, e é isso que nós vamos estudar hoje. A prata é um metal prateado, macio, dúctil, maleável e com uma densidade de 10,49 gramas por centímetro cúbico, um pouco menos densa que o chumbo. O seu ponto de fusão é de 961 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 2155 graus Celsius. A prata adota uma estrutura cristalina que é igual à do cobre e à do ouro. Ela também é típica de vários outros metais, que é face-centered cubic. E outra propriedade interessante da prata é que ela é o metal com a maior condutividade térmica e elétrica. E essa é uma propriedade que pode ser relacionada à sua configuração eletrônica criptônio 4D10 5S1. Essa configuração eletrônica nos diz que os elétrons 4D preencheram toda a sua camada e que eles não gostam necessariamente de interagir com o elétron 5S, que por consequência tem uma mobilidade maior. E essa mobilidade faz com que a prata, macroscopicamente, tenha uma condutividade elétrica e térmica muito boa. E já que nós estamos falando de configuração eletrônica, a energia necessária para excitar um elétron da banda de condução da prata, que é a banda D, para a banda de valência, a banda SP, essa energia ela não corresponde à absorção da luz na parte visível do espectro eletromagnético, e sim na parte ultravioleta, e por isso que a prata é um metal que não tem cor, ou um metal prateado, ao contrário do cobre e do ouro, que estão no mesmo grupo. No caso do cobre e do ouro, essa energia é menor, e por isso que eles são coloridos, digamos, coloridos. Quimicamente, a prata é um metal pouco reativo. Se você expõe um objeto feito de prata ao ar ou à umidade, não se forma o óxido de prata, e sim, na presença de H2S, se forma com o tempo uma fina camada preta de sulfeto de prata, mas é uma camada que você pode polir para o seu objeto lá de prata restaurar o brilho original. Em geral, a prata precisa de uma ajudinha de agentes oxidantes para iniciar as suas reações, e nesse contexto também a prata só pode ser dissolvida com ácidos mais oxidantes. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico ou ácido nítrico concentrados, é claro. E assim como o ouro, a prata também pode ser dissolvida em soluções que contêm cianeto. Ela faz um complexo solúvel em água. E os principais estados de oxidação da prata são o +1, o +2 e o +3. Porém, a segunda energia de ionização da prata é bastante grandinha. Então, é muito mais fácil para a prata permanecer no estado de oxidação +1. É o mais estável e é o estado de oxidação no qual a gente encontra a maioria dos compostos da prata. E também, quimicamente, a prata forma uma grande variedade de ligas metálicas com outros elementos, e também ela exibe uma grande variedade de complexos químicos. Os compostos da prata eles têm uma natureza mais covalente e, em geral, eles não se assemelham muito aos compostos dos típicos metais de transição, porque a prata, como eu já mencionei, forma principalmente compostos no estado de oxidação +1, e isso significa uma camada 4D cheia. Como consequência, nós temos, por exemplo, complexos com baixo número de coordenação da prata. Por exemplo, complexos lineares da prata não são incomuns. Mas vamos começar aqui com alguns exemplos de compostos. Nosso primeiro composto é o óxido de prata, Ag2O, que é um sólido preto que se forma quando você adiciona uma base
a uma solução contendo íons de prata mais. E esse é um sólido que tem uma estrutura interessante, ele contém os átomos de prata com um número de coordenação igual a 2 e um arranjo tetraédrico dos átomos de oxigênio. E quando você tenta oxidar esse composto ainda mais, você acaba obtendo um composto de valência mista, em vez de, por exemplo, óxido 2 de prata. Então, esse composto de valência mista também é caracterizado. Ele é Ag mais 1, Ag mais 3, O2. Enfim, nós também temos o sulfeto de prata, como eu já mencionei antes, que se forma espontaneamente quando você deixa ali um objeto exposto ao ar e na presença de H2S ou de enxofre no ar. E o seleneto e o telureto de prata também são conhecidos, mas eles vêm em diversas fases, em diversas estequiometrias, que aqui não cabe entrar em detalhe. Os compostos da prata com os halogênios, porém, são mais conhecidos que os compostos da prata com os calcogênios. Do flúor para o iodo vai aumentando o caráter covalente desses compostos, tanto é que o fluoreto de prata é bem solúvel em água, enquanto que o iodeto é praticamente insolúvel. E com exceção do iodeto, que em temperatura ambiente tem a estrutura cristalina da esfalerita, todos os outros têm a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Então, novamente, o iodeto tem esse caráter mais covalente. E a principal propriedade dos haletos da prata é que eles são sensíveis à luz. E isso possibilitou o início da fotografia. Então, ali nos princípios da fotografia, o que os caras pensaram? Você tem uma superfície sensível à luz, que é onde vai ser a foto. Essa superfície sensível à luz tem um haleto da prata. E quando você faz a foto, vem ali a luz e vai reduzir alguns átomos de prata conforme as equações aqui embaixo. Essa redução ocorre em regiões específicas daquela superfície, mas você ainda não vê nada. É como se fosse uma imagem precursora. E essa imagem precursora você tem que trabalhar com um fraco agente redutor para que você consiga enxergar a sua imagem, né? Onde for reduzida mais prata, vai ser mais preta a imagem, basicamente. E depois que tu obtiveste essa imagem, você tem que retirar a prata das regiões que você não quer que a prata seja reduzida. E para isso você faz um complexo da prata, né? Por exemplo, com o tiosulfato de sódio, e você retira a prata dessas outras regiões, e aí você tem a sua imagem que não vai ficar toda preta com o passar do tempo e com a exposição à luz. E, enfim, tem também alguns passos aí no meio, também tem aquela coisa de imagem positiva, imagem negativa, mas é basicamente isso aí. Funciona muito bem com a prata, é claro que o pessoal sempre tenta achar alternativas, mas essa é a característica, a propriedade que mais se associa com a prata depois de ela ser aquele metal nobre, é que dá para fazer fotos com os haletos da prata. E que eu queria mencionar também é que existe o fluoreto 2 de prata, um raro exemplo de composto da prata no estado de oxidação mais 2, e ele é um forte agente de fluorinação. Outros compostos inorgânicos da prata incluem o nitrato de prata, que é um precursor na produção de outros compostos da prata. Ele também é utilizado no laboratório de análise inorgânica no início da faculdade, quando você tinha que saber se tinha cloreto ou não na sua mistura misteriosa lá. Nós também temos o carbonato de prata, que é um reagente, por exemplo, na química orgânica, na reação de Koenigs-Knorr. E nós também temos o acetileto de prata, outro composto interessante, que é um composto explosivo, mas que depois da ignição ele libera só prata e carbono e não libera nenhum gás, que é uma coisa meio estranha, mas essa é a observação. Vamos falar um pouquinho também dos complexos da prata. Os complexos da prata são bastante similares aos complexos do cobre. No estado de oxidação mais 3, eles são bastante raros. No estado de oxidação mais 2, eles são bem mais comuns. São paramagnéticos e têm uma geometria quadrado-planar, geralmente. Mas os mais comuns de todos são, claro, no estado de oxidação mais 1. E aí eles são diamagnéticos e são quase todos incolores também.
e que eu queria mencionar também é que os organometálicos da prata não são estáveis, né? Não se conhecem muitos, porque a ligação entre a prata e o carbono é muito fraca. Isótopos. Ocorrem 2 isótopos da prata naturalmente, são eles a prata 107 e a prata 109, com a prata 107 sendo levemente mais abundante que a prata 109, com 51,8% da prata, e esses 2 isótopos são estáveis. O radioisótopo mais estável é a prata 105, que tem uma meia-vida de 41 dias e decai para o paládio 105. Ocorrência. A prata é um elemento relativamente raro, porém ela é bem mais comum que o ouro a 0,08 ppm, ou seja, uma abundância similar à do mercúrio, e a prata ocorre na sua forma metálica elementar, mas também em alguns minerais, como por exemplo na clorargirita, que é cloreto de prata basicamente, e na argentita, que é sulfeto de prata. Mas em geral a prata não é recuperada desses minerais. Normalmente ela é um subproduto no refino eletrolítico, principalmente do cobre, e alternativamente você pode processar outros minerais que também contêm prata, por exemplo a galena ou a cerusita, que são minerais do chumbo que podem conter uma porcentagem significativa de prata. Aí você usa um processo chamado copelação, que basicamente você esquenta tudo e o chumbo é mais propenso a se oxidar e tal, e você usa essas diferenças na reatividade para conseguir separar a prata do chumbo. Por fim, as aplicações da prata. A prata pode ser utilizada para fazer joias, espelhos, talheres e outros objetos decorativos. E aí você pode obter por ter uma camada fininha de prata, ou você pode utilizar uma liga da prata, por exemplo, com o cobre ou com o ouro, para que essa liga tenha uma dureza maior, porque a prata pura é relativamente macia, então não é ideal que você use prata pura para fazer objetos. A prata também tem propriedades antibióticas, por incrível que pareça. Inclusive eu até achei a bula de um remédio chamado sulfadiazina de prata, que é para tratar infecções externas, feridas. Eu acho que é em forma de creme. Então, eu não sabia disso, mas a princípio é isso aí mesmo. E também a prata, claro, pode ser utilizada na indústria eletrônica, porque ela conduz muito bem a corrente elétrica, então várias partes de circuitos elétricos, por exemplo, podem ser feitas de prata. A prata alguns compostos da prata, né, como eu já mencionei ao longo do vídeo, são catalisadores em reações da química orgânica, reações de oxidação, por exemplo. Nós temos o nosso uso na fotografia, que eu já expliquei também antes. E estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Nós também temos o nosso uso em lentes fotocrômicas, que são aquelas lentes que, se você está dentro de casa, né, as lentes são transparentes, mas se você sai ali no sol, luz UV, aquilo ali fica preto, né, fica bem escuro, que tem a ver também com essa redução dos haletos de prata, mas ele no caso é reversível, né, porque tem que voltar a ser transparente quando você volta para dentro de casa. Os detalhes eu ainda não pesquisei, também tem outras alternativas orgânicas, mas também achei bem interessante essa aplicação aí da prata. E outras coisas que eu queria mencionar ao longo do vídeo, não mencionei, porque eu esqueci, é que o símbolo da prata, Ag, vem do latim, do nome latino argentum, que significa prata em latim. E outra coisa que um professor meu sempre fala é que a prata tem um raio maior que o ouro. E isso significa que a contração dos lantanídeos você não pode subestimar. A contração dos lantanídeos é muito importante. Esse professor meu sempre se impressiona que a prata é maior que o ouro. Então, mantenha isso na sua cabeça. E por hoje ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado. Deixe seu deixe seu like. E nos vemos na próxima. Comente também se você quiser. E até a próxima. Tchau.